Foi no governo do Lula? Não, não foi. Foi no governo do Bolsonaro. Quem é que concedeu a CT para a Ambev? Foi no governo do Lula? Não foi. Foi no governo do Bolsonaro. Foi Oliveira. Quem é que mudou a regra para poder fazer com que de 3 rapidamente ficasse com 650 associados? Boa parte deles sem ter noção que passaram a ser associados. Foi no governo Bolsonaro. Quem alterou a regra de fiscalização que permitiu que não houvesse mais a necessidade da renovação anual da autorização, inclusive no final do governo Bolsonaro, ficando eterna a autorização de desconto, a MP, no final do governo Bolsonaro. Então, senhor presidente, não tem sentido fazer pergunta, porque nós sabemos qual é a resposta que ele vai fazer. Então, eu prefiro expor aqui a minha tese. A minha tese é, sim, há um envolvimento. E cabe à CPI e à Polícia Federal chegar ao final da investigação para saber que, de fato, que envolvimento é esse. E é evidente que as falas daqueles que nos antecederam parece que mudam de acordo com a conveniência, mas principalmente repete uma narrativa até a exaustão. Tratar as pessoas com civilidade, tratar as pessoas com respeito, não é apanágio, nem é uma questão específica para um ou para outro. É uma obrigação de todos nós. Tá? Eu ouvi o senhor Nelson William. Primeiro quero prestar minhas condolências à morte do seu pai. Certamente todos nós temos esse mesmo sentimento. E uma das indagações que ele faz a si mesmo de forma retórica, né? Por que eu estou no meio dessa confusão se eu nada tenho com a questão do INSS? Bom, senhor Nelson, o senhor está porque há movimentações financeiras entre o senhor e o senhor Camizotti e as empresas que ele tem ou as associações que ele detém o controle. Como o senhor já deixou claro que não vai entrar no mérito para não se autoincriminar, eu farei como o nosso eminente deputado Paulo Pimenta, né? Então vamos colocar aqui a nossa tese. A nossa tese não é uma tese, é uma realidade. Eu pediria que fosse colocado na tela e os senhores prestassem atenção a primeira projeção. A gente tem falado de Ambev. A Ambev, que foi de fato formatada em meados de 21, ela em maio de 22 tinha 1.611.000 de arrecadação. Em dezembro, 1.858.000. Em dezembro de 23 foi para 21 milhões por mês. Ao que me consta, dezembro de 23 era o governo do presidente Lula. A gente escutou aqui, e aí é evidente que a fiscalização e os controles são do governo que está nesse momento atuando. Coloque a seguinte, por gentileza. Uma situação assim muito clara para mim, nós ouvimos aqui no começo da sessão, eu vou relembrar aos senhores, nós ouvimos aqui que deveríamos, como comissão, propor mecanismo para evitar a continuidade desta fraude. E eu fiz aqui uma fala, dizendo, olha, o primeiro é o que já foi votado na Câmara, impedir de uma vez por todas o desconto associativo na folha. Conclamamos aqui o PT, o governo, a se irmanar à oposição e juntos pedimos ao Senado para priorizar o processo. Por favor, gente. Eu pediria a reposição de 1 minuto, eu estou perdendo aqui meu raciocínio, presidente. 1 minuto para o senador Rogério Marinho. Agradeço. Então, o que é que nós ouvimos aqui? Não, o PT é favorável, mas nós vamos ver a melhor momento. O PT defende os associados. Vamos lá. Lula reúne ministros e líderes para discutir CPMI do INSS. Planalto e base governista no Congresso divergem sobre o CPMI do INSS. Está aqui, ó. Só o único membro do governo assinou, que foi o senador Contarato, e aí ele tem que fazer justiça. O governo trabalhou fortemente contra a investigação. O ministro Volner, que é o atual ministro da Previdência, projeto que acaba com contribuições vai sepultar o movimento sindical no Brasil, diz ministro da Previdência. Por favor. Vai asfixiar associações idôneas, diz ministro da Previdência, sobre fim de descontos associativos. Está aqui, ó. Há uma diferença muito grande entre a retórica e a materialização. PT recua em tentativa de manter descontos associativos. Por ocasião da votação deste projeto de lei na Câmara dos Deputados,
foi apresentada uma emenda pelo conjunto de partidos que apoiam o governo, PT, PCdoB, PDT, PSOL, Rede e PV, para continuar o desconto associativo. Está aqui, ó. Agora, recentemente, eles não querem acabar com a fraude. Eles não querem proteger o trabalhador. Eles não querem proteger o aposentado, porque da mesma maneira que fazem assim com o desconto associativo, fazem com a contribuição assistencial e faziam com o imposto sindical obrigatório, que é o tripé que sustenta o que nós chamamos comumente de república sindical, que se locupleta com o trabalho alheio. Lula disse que se reúne todo ano com a CONTAG, que é investigado pela Polícia Federal. Acusado de fraude do INSS, CONTAG ganha de Lula 2 assentos no Conselho, após a acusação da fraude. É o prêmio pela fraude. INSS, a AGU excluiu o sindicato do irmão de Lula do bloqueio de recursos. Bendita hora, eminente presidente e relator, que na instalação da CPMI os senhores foram escolhidos como representantes, como presidente e relator. Porque agora a AGU que só estava investigando 10 ou 11 entidades, a CGU abriu o leque para as 38 ou 37 entidades que estavam surpreendentemente do lado de fora. E a INSS dispensou a exigência de biometria para o sindicato do irmão de Lula. Está aqui, ó. Eu queria agora que vocês prestassem atenção a um único aspecto aí. Explodiu. Olha a narrativa, que aqui é importante que a gente seja pedagógico, porque as pessoas precisam entender que o governo todo dia vem com a mesma narrativa para saturar. Para as pessoas, a mentira repetida muitas vezes se torna verdadeira. Em janeiro de 2019, está ali, ó, dados do próprio INSS, obtidos por LAI, nós tínhamos 2.778.896 associados. Dezembro de 2022, último mês do governo do presidente Bolsonaro, 2.706.880. Houve uma redução de 70 mil associados no período de 4 anos. Dá para ver aqui, o pessoal do governo está conseguindo ver eu não sei se está... Eu vou deixar aqui à disposição para vocês ficarem com o dado. Dezembro de 24, 7.491.000, aumentou 5 milhões de associados em apenas 2 anos. 2 anos e um quebradinho. 2 anos, exatamente. Vamos pegar uma linha do tempo para a gente entender esse processo. Porque começou no governo Bolsonaro. Você sabe quando é que começou isso, gente? A linha do tempo, por favor. Isso começa em 1994. E quem é a avó da corrupção? A ACT entre a CONTAG e o INSS. Que historicamente, por ter poder cartorário, sempre teve a condição de influir nos descontos associativos, porque quem ia pedir uma certidão para se aposentar precisava do sindicato rural filiado à CONTAG. Depois, vamos agora para 2019. Você sabe qual foi o único governo, em 30 anos, eu estou falando marco temporal de 94, que propôs revalidação de cadastro? O governo do presidente Bolsonaro, mas nenhum outro, com a MP 871. Além disso, quando chegamos, pedagogicamente, em torno de julho de 2019, 4 entidades foram descredenciadas por descontos associativos irregulares. Você sabe qual foi o único governo que fez isso? Desafio a fazer a procura aqui. Foi o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse homem honesto que está sendo perseguido porque é alguém que ousou desafiar o sistema. Quando nós chegamos em 20, uma medida provisória, e aí eu chamo a atenção dos senhores, vamos lá de forma pedagógica, a escolinha do professor Rogério aqui. Em fevereiro de 2020, decreto 10.410, onde se define que a revalidação se dará a cada 3 anos e que os benefícios nascem bloqueados. Quem foi que fez isso? O governo do presidente Bolsonaro. A primeira vez em 30 anos. Em seguida, eu vou até adiantar, instrução normativa número 110, que determina expressamente que para chegar ao INSS qualquer desconto, é necessário que haja validação da diretoria de benefício e que os ACTs têm que ter termos de adesão e autorização e avaliação periódica de reclamação.
Nesse ano de 2020, mais 5 entidades foram descredenciadas. Quem foi o único governo que fez isso? Vamos repetir comigo, do presidente Jair Messias Bolsonaro. E vejam, na época tinha 40 mil reclamações por ano para um total de 2.700.000 associados. Veja qual é o percentual em termos de proporcionalidade. Chegamos em março de 2021, através de uma série de ações da esquerda, de deputados do PT, do PCdoB, e o que eu estou dizendo está nos anais do Congresso, com as emendas que foram apresentadas e os discursos que foram proferidos por ocasião da discussão da MP 219 e da medida provisória subsequentes, há uma prorrogação por mais um ano. Lembrem-se que há uma instrução normativa que determina a validação e há um decreto vigente. E esse decreto é convalidado em novembro de 2022 com a instrução normativa número 128, que mantém novamente essa revalidação. Eu peço a Vossa Excelência que acresça os 5 minutos do tempo de líder, que pode ser pedido a qualquer momento, só para concluir aqui. Eu quero lembrar aos senhores que a lei obriga a sociedade. As instruções normativas e decretos obrigam a autarquia. Então, nem a instrução normativa nem o decreto foram impugnados. E tanto é verdade que os descontos em bloco não poderiam ser feitos, nem tampouco a questão de se afastar a biometria e a necessidade de se entregar ao INSS antes de passar para o DataPrev para a conferência. Aí começa a área vermelha. Vermelha não é do PT não, vermelha é porque está tudo em perigo. Fevereiro de 23, o ministro que assume faz uma intervenção no INSS e ele falou o tempo todo aqui de autonomia, só quem não pode falar de autonomia da autarquia é o ministro Carlos Lupe. Porque ele fez uma intervenção no INSS que não se tem registro desses 30 anos. Ele determinou, através de um decreto, que todas as nomeações, e eu estou falando todas, do porteiro e da telefonista até o diretor de benefícios, passavam pelo ministro da Previdência. E todos os contratos acima de R$1 milhão. Depois, a CONTAG pediu desbloqueio em lote. Você sabe por que não foi possível, em março de 2023, fazer o desbloqueio em lote? Vamos lá, para a escolinha do senador Rogério Marinho. Porque o decreto do presidente Bolsonaro impedia. E o próprio setor de benefício do INSS não permitiu o desconto em lote para a CONTAG. Em agosto, há a remoção do envio de termo de adesão e autorização de desconto das novas ACTs. E aí a gente vê o seguinte, a obrigação de passar pelo INSS acabou. Os novos ACTs agora podem mandar direto para a DataPrev. Em setembro, o senhor Vigílio Oliveira foi indicado para ser procurador-chefe do INSS, ultrapassando um parecer contrário da própria AGU, que foi superado pelo ministro Jorge Messias, provavelmente. Ato contínuo, o senhor Vigílio autoriza o que havia sido negado, o desbloqueio em lote pela CONTAG, que tinha sido negado em março de 2023. Afrouxamento, está aqui os afrouxamentos. Primeiro, os ACTs passaram a ser celebrados sem a necessidade de se passar pelo INSS. Depois, se retira a questão do bloqueio dos lotes. E quando chegamos ao final do ano de 23, houve o dobro ou triplo do que aconteceu em 22. Em março de 24, a IN 162, que foi colocada aqui como a redentora, retira a conferência de documentos, se afrouxa mais um item. Em seguida, revoga a revalidação trienal, esquece o decreto vigente, porque a instrução normativa não revoga o decreto. Depois, impede sanção para entidades que têm uma reclamação menor do que 5% do número de associados. Você imagina a CONTAG ter 1,5 milhão, você tem que ter 70 mil reclamações para você se debruçar sobre o termo. Em maio, o Ministério Público Federal solicita à Justiça a suspensão de todos os ACTs por fraudes e omissões do INSS. O juiz indeferiu a liminar. Em junho, a biometria foi ultrapassada, mais um afrouxamento de controle no governo do Lula. Em junho, para o Sindinaps, para a Mar Brasil, para a Masterprev, mesmo com a negativa da DataPrev quanto a esse procedimento. Em julho, o acórdão 1115 do TCU determina bloqueio de todos os benefícios, a biometria para no desconto de revalidação para todas as concessões. Sabe o que o INSS fez? Recorreu do acordo do TCU para não cumprir as questões dos controles. Em julho e agosto, o relatório de autoria do INSS CGU reforça um ponto do TCU e registra desbloqueio em lote a favor da CONTAG. A CONTAG de novo, olha como a CONTAG é recorrente.
Em setembro, a Dataprev apresenta a solução da biometria, mas recebe ordem para manter o antigo sistema. A solução não foi descontinuada em março de 25. O atual presidente da Dataprev afirma em reportagem à Folha de São Paulo que ele foi orientado a não implantar a biometria. Em dezembro, nós chegamos a 3,3 bilhões de reais, mais do que o dobro de 2023 e 323% superior a 2022. Aí o governo disse, nosso governo investiga. Não é verdade. Quem investigou foi a Polícia Federal, provocado pelo Metrópole. Aliás, nós tivemos aqui uma reunião com o delegado. Ele mostrou o inquérito. E o caput do inquérito fala, abrimos a investigação em função de investigação do Metrópole. Reclamação do Metrópole. Não foi porque o Lula mandou, não. Pelo contrário, o governo fez um vírus de mercador. O ministro fez um vírus de mercador, ninguém ouviu nada. Nós tínhamos 1.570.000 reclamações no final de 24, contra 40 mil em 2019. Com as 40 mil, 4 entidades foram fechadas. Com 1.530.000, o governo do presidente Lula não fez nada. Mas nós escutamos aqui uma narrativa recorrente. A narrativa é, quem investigou o problema fomos nós. Não é verdade. Se iniciou na época do governo Bolsonaro. Não é verdade. Houve uma explosão na época do governo Bolsonaro. Não é verdade. E as mentiras são tão repetidas, tão recorrentes, que eu preferi aproveitar o meu tempo aqui para rebatê-las, para deixar claro para quem está nos ouvindo. O que nos interessa nesses 20 segundos que faltam é encontrar quem foi o destinatário desse recurso. E a quebra do sigilo vai mostrar isso. Presidente, o senhor está fazendo um excelente trabalho, todos aqui estão. Agora, eu não posso ficar aceitando esse tipo de narrativa, porque o nariz de Pinóquio desse povo está crescendo, vai bater na parede daqui a pouco. Você viu a fala aqui do Paulo Pimenta, deputado do PT Rio Grande do Sul, querendo colocar a culpa da fraude do INSS no governo Bolsonaro. E o Rogério Marinho já diversas vezes, em diversos vídeos, dias diferentes, nessa CPMI, vem rebatendo e mostrando com fatos, com provas concretas e na linha do tempo, de que os culpados de toda essa roubalheira ter acontecido sempre será o governo do PT, principalmente nos anos que eles tomaram posse, até agora, de 2023 até 2025. Então, todos que afrouxaram, todos os que fizeram vista grossa, fazem parte do governo do PT, até do Poder Executivo e também do Poder Judiciário, porque o STF também fez vista grossa, né? A CGU, a vários outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União, o TCU. Então você vê que é um conjunto de medidas, de atos que foram ignorados por esse desgoverno e que causou essa fraude multibilionária. E foi dito aqui que o Nelson Williams, esse advogado de ostentação, que vem vários bens, né, um carro de 11 milhões, um Rolls Royce, nunca apreendido pela Polícia Federal de tamanho valor, e entre outras coisas, né, como vinhos de 200 mil a partir da garrafa, quase 8 milhões de reais de uma adega de vinho, fora as outras joias, mostra que ele tem ligação com o Careca e com o Camisote, um empresário, ex-sócio desse Nelson Williams. Claro que tem. A movimentação de Nelson Williams foi de quase 3 bilhões de reais num período curto de tempo. Então, Roberto Marinho é centrado, é o líder da oposição ali no Senado e está mostrando com provas, com fatos e desfazendo as narrativas de Paulo Pimenta, dentre outros da esquerda do governo, da base. Porque contra fatos não há argumento. Então você vê que tudo indica, tudo mostra com certeza de que o governo do PT, o Lula, os da esquerda, que vem fazendo esse tipo de negociata e afrouxando os controles de propósito para que essa fraude chegasse a esse patamar bilionário de quase 300 bilhões de reais roubados dos aposentados. A culpa sempre será da esquerda, do PT. Eu não digo somente do Poder Executivo, do partido político PT, porque existem outros envolvidos, como o PSD, PMDB, várias outras pessoas, né, envolvidas nesse ramo, porque o Geraldo Alckmin não faz parte do PT.
também estava sabendo disso tudo aí e fizeram vista grossa. E o único que fez alguma coisa foi Bolsonaro, né? Nesses 30 anos de roubalheira, como ele disse. Então, por isso que a direita é perseguida, Bolsonaro está preso, porque ele está enfrentando o sistema que vem assaltando os aposentados, mas não somente os aposentados, várias outras instituições públicas e privadas. Entendeu? É isso que nós estamos vendo. E ninguém faz nada. Eles ficam martelando, a imprensa brasileira comprada, não somente a Rede Globo lixo, mas todas elas, ficam martelando em cima de Bolsonaro e os da direita sobre sem anistia, agora, no dia de hoje, dia 21 de setembro, fazendo shows com a Lei Rouanet, milhões de reais, patrocinando Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros, né? Artistas em todo o Brasil, com o nosso dinheiro, o dinheiro público. E mesmo assim, eventos flopados. Quase ninguém comparecendo, mesmo pagando essa gente. Então, a gente vê que a esquerda vem afundando o Brasil, por isso que condenaram e prenderam o Bolsonaro para que ele não participe das eleições. Porque o Bolsonaro atrapalha um bocado essa roubalheira. Foi o único presidente da República durante esses últimos 30 anos que fez por onde fez para barrar essa fraude que já vinha acontecendo. Os outros fizeram vista grossas, ou seja, indiretamente são cúmplices também. Alexandre da Médica News, nos ajude a chegarmos a 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo, até mesmo um inimigo, e não se esqueça de